Nesse final de semana, os meus sobrinhos vieram passar conosco esses dias. E foi muito legal, porque eles estão crescendo, então o tipo de conversa mudou. Foi interessante que quando eles vêm, eu sempre já instituo as regras, né? Algo que eles entram em casa, eu já ponho as regras. Celular só depois das 9 horas. Teremos um momento que vocês vão brincar entre vocês, mas teremos um momento família. Eu instituo ali as minhas regras. E, enfim, eles curtiram lá o tempo deles, entre eles, né, enteados e sobrinhos. E chegou no final do dia, a gente sentou para jantar, e aí nesse momento eu sempre gosto de ter uma conversa, e essa conversa se estendeu, porque como eles estão amadurecendo, o cérebro está mudando, eles são novinhos, tá? Então eu tenho as faixas etárias aqui de 10, 11, 12 e 16 anos. Então, tá mudando o cérebro, o tipo de papo tá mudando. E durante as conversas veio um assunto muito sério que eu achei importante trazer aqui. Então, se você é mãe de menino, presta muita atenção nessa conversa. Eu sou Soraya, se você não me conhece, eu sou médica. Aqui nesse canal eu te ensino sobre as transformações da adolescência e a saber lidar com esse momento. Se você acha interessante, curte para a rede social entender que você está interessado nesse tipo de tema e voltar a te apresentar os meus vídeos. Então vamos lá. Conversa vai, conversa vem. Um deles virou para mim e falou assim: tia, por que menino gosta de olhar o... eu não posso usar termos, senão eu sou bloqueada. Eu vou usar que nem o Matheus, que é um adolescente aqui, acompanha aqui no canal, me sugeriu. Fala tênis, tia. Tênis todo mundo vai entender. Eu falei, tá bom. Então, um deles aqui em casa me perguntou: tia, por que menino gosta de olhar o tênis do outro? Falei, como assim? Gosta de olhar? Falei, não tem esse costume de um menino querer olhar o outro. Tem sim o costume de se comparar, mas ir lá olhar, não. Então, eu pedi detalhes para entender a situação para poder conversar sobre o assunto, né? E aí ele me explicou que tá tendo uma brincadeira na escola em que um aperta o saco do outro. Meninos têm brincadeiras mais agressivas. Por causa dos hormônios, a testosterona, quanto mais testosterona, a brincadeira fica um pouquinho mais agressiva. E eles se identificam, né? Faz parte de uma identificação esse tipo de brincadeirinha. Nem todos gostam desse tipo de brincadeira, mas muitos meninos gostam de um bate no outro, um empurra o outro. Agora, nessa idade, infelizmente, tem aquele costume de baixar a calça, que em outro vídeo eu vou abordar isso, que também foi conversado com a minha família nesse final de semana, mas eu vou deixar para outro momento. Eu ainda quero focar nesse assunto do tênis. E aí eu entendi, não é que eles querem ir lá olhar, né? Olhar o tênis. Eles querem, de uma forma agressiva, interagir. Então vai lá e aperta, o outro vai lá, aperta. Só que eles não têm noção, eles não têm maturidade para saber que uma brincadeira dessa pode ter graves consequências. Um tá fazendo isso no outro que é amigo, não é que é não é que é o maior inimigo, não, é uma brincadeirinha entre amigos. Por quê? Primeiro, porque eles têm essa questão hormonal. Segundo, porque eles não têm maturidade para entender o que eles estão fazendo. E terceiro, porque eles têm a impulsividade. Mas a mesma situação está acontecendo na outra escola dos meus familiares. E olha que consequência grave. Um dos meninos passou por esse trauma e sofreu uma torção de testículo. Então, o que é uma torção de testículo? Eu vou mostrar aqui alguns desenhos que eu levantei aqui na internet para vocês entenderem. Mas o testículo, que é a bolinha que fica lá dentro do saco, ele é nutrido por um cordão. Esse cordão que leva lá comidinha para o testículo do menino. Na torção, o que acontece? A bolinha roda. E na hora que ela roda,
esse cordão, ele meio que estrangula e não leva mais comidinha para o testículo. Então, deixa eu mostrar isso num desenho para vocês entenderem melhor. Então, veja só, tem os dois testículos, tem o cordãozinho que leva lá a comidinha para o testículo. Na torção, é como se o testículo rodasse. Na hora que ele roda, o cordão estrangula. O cordão estrangula, tanto que ele tá até roxinho. Tá? Então, para de levar comidinha pro testículo. E esse testículo, se demorar muito isso, ele pode morrer. Se ele morrer, a gente tem que, em casos graves, até tirar. O menino fica sem o testículo. E pode afetar para sempre a fertilidade dele. Sem contar, é claro, na dor intensa que esse menino passa. Esse, por exemplo, que eles me contaram a situação, esse garoto que passou por esse trauma que eu digo foi trauma mesmo, trauma físico, né? Além do emocional. Ele teve tanta dor e foi parar no pronto-socorro, porque tem que buscar um médico de imediato, tem que parar no pronto-socorro de imediato se sofrer uma torção de testículo. Então, é imprescindível que esse tipo de conversa seja feita em casa. Por quê? Porque muitas vezes os meninos brincam aí de forma agressiva um com o outro, sem parar para pensar nas consequências dessas atitudes. E segundo, eu preciso informar o meu filho sobre torção de testículo, porque às vezes ele está tendo esse tipo de brincadeira, ele mesmo pode estar fazendo isso com os amigos, sem saber do risco. Então, na hora que eu levo essa consciência para ele, pelo menos ele está tendo noção agora de que ele não pode fazer. Porque a maioria simplesmente faz porque não sabe que não pode fazer. Então, eu preciso orientar o meu filho para que essa brincadeira acabe nas escolas. Então, dá para ver que não é uma escola só que teve. Pela conversa que eu tive, as 3 escolas estão passando pela mesma situação, ou situações parecidas que levam esse tipo de agressão. Eu até acho que esse vídeo tem que ser compartilhado com os professores, com os diretores, porque essa informação precisa chegar ao conhecimento de adultos, para que os adultos façam um movimento de orientação aos adolescentes. E a torção de testículo, aproveitando, né, para complementar, ela não acontece só nessa brincadeira, né, de mau gosto de um pegar ali no saco do outro. Isso pode acontecer numa brincadeira de chute, entre aspas, porque isso não é brincadeira, né? Ou durante um futebol, ou durante uma atividade física, enfim, qualquer coisa que possa torcer a bolinha e estrangular, como eu mostrei ali no desenho, o caninho que leva a comidinha para o testículo. E esse caso de torção de testículo tem que ser levado ao pronto-socorro de imediato. Então, se o filho tiver dor no saquinho, ele tem que estar consciente de que ele tem que chamar por ajuda de um adulto na hora e buscar na hora o pronto-socorro para que seja desfeita aí essa torção, para que no futuro não tenha graves consequências. Então, a ideia geral aqui é, primeiro, trabalhar esse tipo de brincadeira entre os meninos. Se você é mãe de menino, levar essa consciência de que não é legal, filho, não é legal. Você não precisa demonstrar que você ama o seu amigo através de agressividade, você pode demonstrar de outras formas, né? E se perceber que isso está tendo muito na escola, chama a escola. Vamos fazer um trabalho de conscientização entre os adolescentes. E terceiro passo, conscientizar sobre o risco de torção de testículo e que isso tem que ser uma emergência médica, então tem que procurar o pronto-socorro na hora se tiver dor no saquinho. Espero ter conseguido levar a informação que eu gostaria. Estou aqui pensando se faltou alguma coisa, creio que não, mas se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo, que dependendo da dúvida eu posso produzir outro conteúdo ou então fazer um vídeo, né, mais curto respondendo outras perguntas. Fico aqui à disposição, espero ter ajudado.
Ah, sim, e se vocês puderem, me ajudem compartilhando meu trabalho. Obrigada.